Eis o que você tem que fazer: ficar careca, se vestir de preto, vestir um roupão branco, comer só comida kosher, se tornar vegetariano, olhar para Jerusalém, tem que olhar para a Índia quando rezar, rezar apenas em hebreu e tem que crescer uma longa barba. Se você fizer todas essas coisas externas e culturais, você descobrirá o Deus do universo. E eu penso, isso é loucura, cara. Pensar que alguém pode forçar sua própria cultura em Deus e que Deus vai se impressionar com o que você se vê, para que direção você olha quando você reza, com o que você come, todo esse tipo de coisa. Para mim parecia que se havia um Deus lá fora que pudesse ser conhecido, ele deveria ser reconhecido, não importa para onde eu olhasse, não importa como eu me vestisse, porque ele é Deus. Quando eu era pequeno, a gente achava que nós tínhamos a nossa Bíblia e os gentios tinham a Bíblia deles, o Novo Testamento. E que eles eram dois livros completamente separados, porque as únicas pessoas que eu conhecia que acreditavam em Jesus eram todos da nossa escola pública, que eram católicos italianos. Eu pensava que Jesus era italiano. Então o entendimento de que ele na verdade era judeu foi para mim um choque. Aí então eu vi que o Novo Testamento foi escrito por judeus, eu não podia acreditar. A minha expectativa era que o Novo Testamento era como meus avós haviam me dito, que era um livro sobre como perseguir os judeus, que era algo que devíamos ficar longe. E claro que quando alguém te diz que você deve ficar longe de algo, a curiosidade acaba vencendo, você tem que ver o que é. Quando eu abri o Novo Testamento, eu esperava encontrar um manual de como perseguir os judeus. Era algo que devíamos ficar longe. Meus avós haviam me dito que foi escrito por pessoas que matavam judeus. Era isso que eu estava esperando encontrar. E quando eu abria a Bíblia, o que eu li era uma história escrita por judeus sobre pessoas judaicas. O Novo Testamento é um livro fascinante. Então, enquanto eu abri o livro na biblioteca, eu olhava em volta para ter certeza que nenhum dos meus amigos estavam olhando. Eu pegava uma Bíblia cristã da estante, aí eu abri e lá estava na primeira sentença diz: essa é a genealogia de Jesus, o Messias, o filho de Davi, o filho de Abraão. Então 3 pessoas eram mencionadas e todos são judeus. Fiquei chocado. Enquanto eu continuava a ler, eu estava lendo a história de um judeu que nasceu em uma vila judaica, em uma terra de judeus, e que um belo dia entra uma sinagoga e anuncia que ele é o Messias. Quanto mais eu lia as palavras de Jesus, mais eu ficava atraído por ele. Era tão lindo quanto qualquer outro trecho que eu havia lido na nossa Bíblia. Cheguei à conclusão que Yeshua, Jesus, era o Messias. Para mim ficou claro que isso era a coisa mais judaica que eu poderia fazer. Aquela não era uma pessoa que era um renegado do nosso povo. Ela era a pessoa que havia sido prometida pela nossa Bíblia. O capítulo 53 de Isaías é fantástico. Se você apenas ler aquele capítulo sem a Bíblia em volta, você diria: epa, essa é uma Bíblia cristã. Esse é o Jesus. No entanto, quando você percebe que está no meio da nossa Bíblia, a nossa Bíblia judaica, quando eu passei a acreditar e ter fé, eu não ousava contar ao meu pai, porque era um tempo nos anos 70, quando haviam vários gurus e seitas. E ele estava preocupado que eu me envolvesse numa dessas seitas malucas e partir por algum lugar aí. Então, eu esperei por meses. E quando finalmente eu contei a ele, ele ficou cético. Por conta própria, ele começou a ler sobre Jesus também. Mais ou menos 1 ano e meio depois, eu falei para ele que a pessoa que escreveu um dos livros que ele estava lendo, o cara ia dar uma palestra na cidade de Nova York. E ele concordou em ir comigo para ouvir aquela pessoa. E um dos momentos mais maravilhosos da minha vida foi quando o palestrante falou: aqueles que são judeus e acreditavam em Jesus, levante a mão. Eu levantei a mão, meu pai também levantou a mão. Aí eu olhei para ele e disse: pai, ele não diz para todos os judeus levantarem a mão, ele disse aqueles judeus que acreditam em Jesus, levantem a mão. E meu pai olhou para mim e disse: sim,
Eu vi bem o que ele disse. A decisão de acreditar em Jesus como o Messias não era algo momentâneo, não era uma mania passageira. E eu podia ver mudanças em mim mesmo que eu sabia que não partiam de mim mesmo. Era como se eu tivesse descoberto uma verdade para nosso povo judeu que era muito poderosa. To a truth for our Jewish people that was very powerful.